Olá, professores e professoras vinculados ao nosso projeto de extensão intitulado Observatório e Práticas de Formação Docente. Hoje, no dia 13 de novembro, temos a felicidade de contar com a presença da nossa querida professora, doutora Eliana Rodrigues Thiago. Ela é professora efetiva do Instituto de Saúde e Biotecnologia, ISB Campus Coari. A professora Eliana é neuropsicóloga e tem doutorado em psicologia pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E de acordo com o pedido que nos foi feito no formulário de inscrição, que nós pudéssemos trabalhar com o tema de bullying e cyberbullying vinculados ao ambiente escolar, nós tivemos a felicidade de contar com o aceite da professora Eliana em estar conosco nesse momento e para estar discutindo conosco sobre um assunto que é tão importante e tão relevante do ponto de vista das discussões pedagógicas que demandam aí para os professores novos desafios da prática docente, principalmente nessas questões vinculadas ao assédio e ao bullying e também o cyberbullying. Então, professora, é um prazer estar com a senhora na noite de hoje e fique à vontade, use o tempo que necessário para depois a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigada. Ok. Boa noite, professora Karina. É um prazer e um privilégio também participar do seu projeto. Eu espero contribuir, né? A gente nunca vai dar conta de todos os assuntos, mas é muito bom saber que os professores estão interessados nesse tema, não só em discutir, mas saber, né, como abordar isso nas suas relações com os alunos, os pais responsáveis, com toda a equipe da educação da sua escola, e também como isso também pode influenciar e influencia no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é um tema, assim, que é um desafio também falar, é um tema atual e realmente demanda muita pesquisa e vários profissionais também, não só da educação, né, mas inclusive quando eu estava fazendo a pesquisa, a área do direito, então envolve toda a sociedade, né, é um assunto assim que é um fenômeno e ele abrange todas as áreas, né. Então eu vou começar aqui, eu coloquei essa frase é o que eu pensei sobre o assunto, né, para a gente iniciar, não de uma forma assim, o assunto já é um pouco pesado, né, mas eu espero que aqui seja um momento de reflexão, de conversa, de um diálogo e de um aprendizado mútuo também. Então, eu escrevi assim, eu não sou o que falam ou pensam sobre mim, porque o bullying exatamente ele tem um conceito muito abrangente, mas nós vamos começar aqui, e eu coloquei para esse debate de hoje alguns pontos, até eu acho que ele vai envolver, tem algumas outras coisas que eu acabei acrescentando, mas vejam só, nós vamos começar falando sobre o que é o bullying, os tipos de bullying, agressores, vítimas, espectadores, mas também falar que ele, além dele estar presente, né, ele envolve assuntos familiares, ele envolve comportamento, então a psicologia está aqui para ela poder abordar esses itens, né, esses pontos. Então, abordar o bullying, o cyberbullying, e a gente sair daqui com uma compreensão, né, e também um desafio de trabalhar com a prevenção e trabalhar com a promoção da saúde mental dentro do ambiente escolar. Deixa eu ver aqui. Bem, o que é e o que não é o bullying, né? Então, o bullying, gente, ele é uma conduta, mas ele é também um comportamento.
E esse comportamento, ele, em geral, né, ele é agressivo, e ele vai abranger aspectos físicos, psicológicos, de maneira intencional e contínua, negativa, são condutas e comportamentos praticados, geralmente, por um ou mais alunos, contra um outro aluno, contra um outro estudante. Então, isso é o bullying, né? E o que não é o bullying? O bullying, ele não é uma brincadeira, porque às vezes as pessoas falam, mas eu estava brincando, eu apelidei aquela pessoa, mas é uma brincadeira. Então, nós vamos ter essa perspectiva, né, por parte de algumas pessoas, denominando o bullying como uma brincadeira. Mas aqui, o assunto, ele é muito sério, né? Então, o bullying, ele tem esse conceito de comportamento agressivo, tá? Esse é o nosso primeiro ponto. E o que significa a palavra bullying? Então, a palavra bullying, ela é um termo em inglês. E esse termo, ele vem do verbo bully, que significa ameaçar, intimidar, dominar, né? Então, essa palavra, ela se tornou, assim, não só um termo, mas um fenômeno de estudo, de pesquisa, e de também um desafio dentro das escolas, mas não só dentro das escolas, dentro de outros ambientes também, que nós vamos ver mais adiante. Então, ele é um conjunto de comportamentos agressivos que tanto ele vai preocupar os pais como os professores. Então, por isso que ele é bem abrangente. Bem, eu procurei trazer também, falar um pouquinho que o bullying, ele não é um assunto e um fenômeno assim tão... Ele não é, ele é antigo, ele é recente, porque ele começou aproximadamente na década de 70, com um pesquisador chamado Dan Powys. Então, ele chamou a atenção da população norueguesa, na época, por conta de um acontecimento, né, com 3 jovens estudantes de 10 a 14 anos, que eles cometeram suicídio em decorrência do bullying que eles vinham sofrendo na escola. Então, só que nessa época, né, que ele começou o estudo, não tinha acontecido nenhum fenômeno. Então, foi na década de 80, 10 anos aproximadamente depois, que a população, com esse acontecimento, eles fazem uma campanha massiva, né, uma campanha nacional de prevenção contra esse comportamento do bullying. E essa campanha, ela foi promovida pelo Ministério de Educação norueguês, nas escolas de ensino fundamental. Então, vocês vejam que tem alguns anos, né, essa questão do bullying nas escolas. Então, começou... então, o bullying, ele não é somente local, ele é nacional e ele é mundial. Então, todas as crianças, a gente precisa entender que todas as crianças, em algum momento da vida, ou elas sofreram, ou elas ainda sofrem o bullying. Então, o bullying também, nós podemos dizer que ele está relacionado com a questão do poder. Por quê? Porque é o poder que um ou mais alunos, eles vão exercer sobre uma pessoa. Então, o comportamento do bullying, ele vai seguir um padrão, mas é um padrão de poder, né? Então, esse estudante, alvo, que a gente vai chamar, ele vai ser exposto a diferentes formas de agressão. Então, a gente vai ver que essa palavra bullying, ela significa ameaçar, intimidar e dominar. Então, está relacionada diretamente com a questão do poder que a pessoa quer exercer ou exerce sobre uma outra pessoa. Então, é um desequilíbrio numa relação, né? A gente vai começar aqui e mais adiante nós vamos entender essa relação de poder. Então, existem alguns tipos e formas de bullying, né? Alguns já são conhecidos de vocês, né? As formas mais conhecidas, ou a forma mais conhecida, é a agressão física, agressão ou violência física, onde uma pessoa, ou um aluno, ou mais alunos, eles geralmente agridem, eles dão chutes e várias formas, né, de violência, né?
Então, eu também não gostaria, assim, de trazer de forma tão pesada, mas, assim, para quem ainda não conhece, a gente vai falar, né, um pouco mais, mas depois, no decorrer da apresentação, se vocês quiserem também comentar, dar algum exemplo, ou tirar mais alguma dúvida, tá? Então, existe 4 tipos e formas de bullying: a física, a verbal, moral, psicológica e a sexual. Então, a verbal pode ser um apelido, um xingamento, é aquilo que eu estava falando ainda há pouco, né? Às vezes a pessoa coloca o apelido na outra e fala que era uma brincadeira, mas assim, rotular a pessoa, apelidar, colocar um apelido estranho, ou que a pessoa não goste, isso é uma forma de bullying. Então, a forma moral ou psicológica seria quando a pessoa, ela se sente agredida na alma. Por quê? Porque ela não consegue, às vezes, lidar com aquele tipo de comportamento do agressor, ela vai apresentar problemas na autoestima, então ela vai se sentir invadida, ela vai se sentir humilhada. É a forma que a pessoa, que a gente vai falar que é o aluno-alvo, é a forma que a pessoa se sente, não é a forma que o agressor só faz, né? Mas como a pessoa se sente. Então, ela se sente moralmente e psicologicamente invadida, humilhada, intimidada. Então, essa seria o tipo e forma de bullying moral psicológico. O 4º tipo é o tipo sexual. Nesse tipo sexual, ele não envolve só o comportamento ou o ato em si, mas pode ser uma forma da pessoa se sentir assediada, né? Essa pessoa, ela pode também sofrer tentativas de abuso, então não é o abuso em si, o ato em si. Então, geralmente, os alvos são as meninas pré-adolescentes e adolescentes, e elas vão conviver não só em ambiente escolar, mas pode ser em outros ambientes também. Então, eu quero também falar que essas formas de bullying, a maioria delas acontece dentro do ambiente escolar, mas ela pode acontecer também em outros lugares, em outros contextos. Bem, nessa relação aí de bullying, geralmente nós pensamos que existe só o agressor e a vítima, né? E aí, fazendo uma pesquisa, alguns estudos, nós fomos verificar que existem 3 tipos envolvidos, né, de personagens, digamos assim, nesse processo de bullying. Os agressores, que nós sabemos que são aqueles que praticam o ato, né, que tem um comportamento de agressividade, impulsividade, de uma maneira exercida exacerbadamente, como nós falamos que tem a relação de poder, então os autores, os agressores, geralmente eles querem humilhar, subjugar os outros, mas nós temos também que pensar que tanto o agressor como a vítima, eles precisam de tratamento psicológico, tá? Eu quero situar aqui que esse agressor, ele pode, a gente vai ver depois o perfil psicológico dele, mas esse agressor, muitas vezes, ele pode ter sido agredido também e ter sofrido bullying, mas esse agressor, ele vai muitas vezes repetir esse comportamento, né, na vítima que ele tiver como alvo. Então, essa vítima, o alvo, normalmente são crianças, são adolescentes, tímidos, retraídos, pessoas mais introspectivas, fisicamente vão apresentar um biotipo mais fraco, né? Geralmente eles são menores e também são mais novos do que os agressores, e eles também são aquelas pessoas que são consideradas pessoas que têm poucos amigos, né? Geralmente eles são mais sozinhos, né? Agora aparece aí um terceiro personagem, que são os espectadores. Eu queria falar também que eu estou baseando a maioria, né, dessa apresentação num livro chamado Manual Anti-Bullying, do Gustavo Teixeira. E aí ele fala que ele chama esses espectadores de testemunhas,
que são aqueles alunos, né, crianças ou adolescentes, são aqueles indivíduos que eles assistem o que acontece, muitas vezes eles não participam do ato do bullying em si, mas eles sabem, né, que tem uma pessoa que sofre o bullying, e eles mesmos convivem com um medo diário, um medo cotidiano, deles se tornarem vítimas dos agressores, né? Então, eles também, muitas vezes, podem não denunciar com medo de se comprometer e se tornar essa próxima vítima. Ok? Ok, até aí, gente. Se vocês quiserem me interromper, pode, fique à vontade, tá? Eu não estou vendo vocês, eu não deixei assim a janela, mas vocês fiquem à vontade também, se alguém quiser falar, tá? Pode só ligar o microfone e falar. E aí a gente vai ver, eu trouxe alguns dados, eu não trouxe muitos, mas assim, que 28% de alunos do ensino básico nos Estados Unidos, eles sofrem bullying, para a gente ter um referencial mundial. Mas eu verifiquei também, agora em 2024, né, através da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, dados, assim, alarmantes, né, informando que no Amazonas, em 2022, foram registradas 275 ocorrências, né, de violência. Em 2023, esses casos, eles saltaram para 518, representaram 88% de aumento de violência, né, nas escolas, no ambiente escolar. E aí, em 2024, de janeiro a agosto, esses números provavelmente já iriam ultrapassar o do ano passado, de 2023, porque já tinham registrado 437 ocorrências. Então, são dados, assim, que, para quem não acompanha, né, pode até achar que o bullying não acontecia no Amazonas, né, mas a gente vai ver que somente aqueles que são registrados também, porque pessoas sofrem bullying e muitas vezes elas não registram, né? Assim como violência contra as mulheres, por exemplo. Então, o bullying, por quê? Porque é o que nós estávamos falando anteriormente. As pessoas, elas ficam com medo de denunciar, né? Então, esse é um dado alarmante, preocupante, por isso a importância desse tema, né? Abranger esse tema. Bem, então a gente estava falando de bullying, onde acontece nos espaços presenciais, onde as pessoas, elas participam do ambiente escolar, elas se veem, né? Mas tem outro tipo de bullying que, por conta dessa geração, ela fazer muito uso das mídias sociais, né? Que é o cyberbullying. Então, o cyberbullying é uma forma de bullying que acontece por meio das mídias sociais, da internet, né, em vários locais, como plataformas de mensagem, jogos, ou seja, é uma outra face, né, e uma versão multimídia da violência escolar. Então, a gente vai ver que o cyberbullying, ele acontece, ele não é só um outro lado da vida real, ele é a vida real mesmo, né? Eu estava assistindo alguns vídeos e onde uma advogada estava falando disso. Ele não é só um aspecto, ele acontece mesmo, porque a pessoa que recebe o bullying, né, o alvo, ela tem todos os sintomas de uma pessoa que passa pelo bullying presencial. Então, vamos ver que o cyberbullying, ele não é também quando a pessoa, por exemplo, está jogando ali, ela não está jogando só virtualmente, aquilo ela está sendo atacada, atingida no mundo virtual, mas que ela sente todos os sinais e sintomas do mundo real. Tá? Então, o cyberbullying, apesar desse nome, ele faz parte do nosso mundo real. Então, ele é um assédio baseado na tecnologia. Muitas vezes, essa pessoa é como se ela estivesse usando uma máscara.
e ela pensa também que ela não vai ser identificada, que ela não vai ser localizada, né? Então, é um tipo de assédio, de agressão, de violência, só que no ambiente virtual. Então, a gente vai ver que 50%, essa revista de 2006, né, ela já é um pouco antiga, mas ela falava que 50% do bullying acontecia na internet entre pré-adolescentes e adolescentes, e esse número tinha crescido em 5 anos. Então, imagina, de 2006 para cá, esse número já cresceu muito mais, né? Então, quando a gente fala de cyberbullying, a gente vai ver também que aqui eu trouxe 4 tipos, né? A gente vai ver que onde eles podem acontecer, né, nesse ambiente virtual. Acontece o bullying direto nas salas de bate-papo, a pessoa pode receber mensagens no Instagram, por e-mail, e essa pessoa ela pode usar um perfil falso, né, que a gente chama de fake. Então, esse é o bullying direto, quando a pessoa é atacada ali diretamente, no seu e-mail, na sua caixa postal. Então, esse bullying, ele está mais relacionado a um ataque direto desse alvo da vítima. Existem também a criação, o cyberbullying através da criação de websites, né? Quando uma pessoa, ela cria uma página com a intenção de agredir, ofender, humilhar, difamar um aluno, e esse aluno, às vezes, ele nem sabe que está acontecendo isso com ele, né? Mas outras pessoas, elas acabam sabendo, e isso é uma forma de uma agressão também, através de a criação de um website falso, né? Uma pessoa que se esconde e que não se identifica. Também tem a impersonalização, né? Essa impersonalização é um tipo, quando a pessoa ela se passa por outra, ou seja, ela cria um perfil, só que ela coloca o nome, né, a identificação do alvo, da pessoa que ela quer atacar. Então, ela cria esse perfil falso também, com a intenção de ofender, humilhar, de denegrir a imagem, ou até mesmo aplicar algum golpe em nome dessa vítima, desse alvo, né? Eu não sei aqui quem já recebeu alguma mensagem, né, dizendo que era fulano que estava pedindo dinheiro no seu celular, no seu número, né? E cada vez mais as pessoas têm, assim, criado maneiras de dar golpes também, né? Eu acho que vocês já devem conhecer alguém aí. Aí também tem as postagens de vídeo ou fotos, né? Essas postagens, elas usam a imagem da vítima, essa imagem, ela é distribuída nesse mundo virtual, até não estou lembrando agora, mas tem Deep, é uma internet que a gente chama lá de submundo lá da internet, né? E essas imagens, elas podem ser alteradas, distorcidas, onde elas vão atingir um determinado alvo. Eu estava lendo, eu não trouxe para vocês aqui como exemplo, mas eu estava lendo casos de que pessoas já foram agredidas e levadas até a morte, porque foi espalhado uma foto, uma imagem que a pessoa estava relacionada a crimes, por exemplo, né? Ano passado, lá em Manaus, teve um caso assim, que um rapaz, ele foi confundido com um Uber que tinha sequestrado, feito alguma coisa errada, invadiram a casa desse rapaz, pegaram esse rapaz e torturaram, e esse rapaz veio a óbito, né? E depois descobriram que não era ele, né? Então, é um tipo também de cyberbullying, tá? Que não é só um ambiente escolar, mas muitas vezes acontece num ambiente virtual, e essa pessoa, ela participa de uma escola, ela participa de um ambiente acadêmico escolar. Ok? E aí a gente vai ver que a internet, ela parece, né, que ela é apenas um veículo de informação, de comunicação, mas ela tem sido usada para agredir alunos,
ridicularizar, humilhar, maltratar, expor nesse ambiente escolar, como eu havia falado. Ou seja, não existem barreiras, limites territoriais. Então, a internet, hoje não, porque mudaram as leis, né? Inclusive, desse ano, eu vou mostrar para vocês, mas pensava-se que a internet era terra de ninguém, tá? Então, alguns anos atrás, as pessoas aconteceram várias coisas, né, com várias pessoas, como eu citei esse exemplo, principalmente imagens de meninas de meninas adolescentes, às vezes quando rompem o relacionamento e esse ex-namorado tinha alguma foto, algum vídeo. Alguns desses meninos usam ou já usaram foto ou imagens dessa adolescente, e aí é um caso de cyberbullying, né? Então, muitas vezes a gente vai ver mais à frente o que pode acontecer, quais são as consequências, tanto para o alvo, para as vítimas, quanto para os agressores. Então, algumas causas do bullying ou cyberbullying, né, seriam métodos parentais de criação, ou seja, a forma que os pais educam os filhos pode desencadear comportamentos violentos. Por quê? Porque muitas vezes o primeiro ambiente dessa pessoa é o lar, né, a sua família, está até duplicado aí. Então, as pessoas, elas começam a se relacionar no seu primeiro ambiente, a sua casa, a sua família. Então, quando esse ambiente ele se apresenta de maneira desestruturada, hostil, onde não acontece diálogo, onde tem pais agressivos que não criam vínculos emocionais positivos com essas pessoas, com esses indivíduos, essa violência, ela vai gerar uma violência. É o que é chamado também do espelhamento. É quando a criança, ela vê nos seus pais ou responsáveis como se fosse um espelho. Então, vocês sabem, imagino que vocês sabem que a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra, só a palavra, né? Então, o adulto, às vezes, fala alguma coisa que a criança não pode, mas aí ele faz. A criança, ela vai gravar muito mais aquele exemplo, aquele ato. E aí, uma outra causa que nós podemos dizer é a falta de limite nas crianças. Essa falta de limite está relacionada com a permissividade dos pais, ausência de regras, onde filhos são criados como reizinhos da casa. Então, essa criança, ela não aprendeu sobre limite em casa e ela vai, muitas vezes, ampliar esse comportamento para outros contextos. E também tem a herança genética, que é quando a criança, ela tem tanto temperamento como a própria personalidade, ela pode vir a desenvolver algum traço por conta dessa herança genética. Por quê? Porque filhos de pais que têm algum problema mental, eles podem desenvolver também, né? Então, hoje é muito estudado sobre o transtorno opositor desafiador, que é chamado de TOD. O TOD, a criança apresenta traços de agressividade, impulsividade, e ela precisa ser tratada. Também, isso pode levar a um transtorno de conduta, quando esse adolescente, né, ele vai se desenvolver, vai ser jovem e adulto, então, se ele não tiver um tratamento adequado, isso vai estar relacionado com as questões do bullying, né, desse comportamento de bullying. Ok, gente? Espero que vocês estejam me acompanhando aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui. E as consequências, então, né? Então, eu estava falando que existem consequências para o bullying, né? Quais são essas consequências? Eu coloquei aqui como 3. Prejuízos acadêmicos, emocionais e sociais, baseado no estudo desse livro. E aí ele fala alguns prejuízos acadêmicos, que seriam a pessoa que sofre o bullying, ela pode apresentar desinteresse pelo estudo, porque ela não tem vontade mais de participar das aulas, né, com medo do agressor.
E a gente vai ver que tem crianças que as crianças que sofrem bullying, geralmente elas têm um rendimento abaixo, né, do esperado. Elas podem, por conta do bullying, sofrer reprovação escolar, querer mudar de escola, mas há casos em que a pessoa alvo, ela sofre o bullying pelo contrário, porque às vezes ela é a que tira a melhor nota na sala. E aí um aluno ou um grupo de alunos pode justamente escolher a pessoa por conta disso. Então, sempre os agressores, eles vão ter alguma coisa que eles vão fazer essa escolha desse alvo, entendeu? Pode ser aspectos positivos, mas pode ser negativos também. A pessoa que sofre bullying, ela pode ter prejuízos emocionais, então ela pode ter um nível de estresse muito alto, insegurança, apresentar medo, comportamento de baixa autoestima, ansiedade, depressão, ideação suicida e até cometer suicídio, tá? Eu estava verificando um caso também de uma moça chamada Débora em Niterói, onde ela tinha algumas amigas, mas aí depois tinha algumas amigas que julgava como amigas. E aí, numa festa de 15 anos, não dela, de uma outra pessoa, uma amiga pegou o microfone e falou a seguinte frase: olha, porque essa menina estava conversando com alguns rapazes, né? Então ela falou: olha, alguém, por favor, dá um beijo na fulana de tal, porque ela está procurando, né, homem, mais ou menos assim. Então, essa menina, na frente de todo mundo, isso foi falado, essa menina saiu correndo, isso aconteceu em Niterói, e ela foi atropelada por um ônibus, né, e depois a família soube só do falecimento. Então, assim, os prejuízos, eles não são só acadêmicos, eles são emocionais também. E os sociais, geralmente leva a isolamento, a pessoa também pode desenvolver falta de empatia pelo outro. Essas são algumas das consequências, tá? Também tem consequência aos bullies, que são os agressores, tá? Esses bullies, eles podem ter prejuízos pessoais também, como o uso excessivo de álcool e outras drogas, envolvimento com brigas, repetição de padrão, desse comportamento de bullying pode ser levado não só para a escola, mas como para a faculdade. Envolvimento com a justiça, né, porque se envolve em criminalidades, atos delinquentes, furtos, agressões e podem começar a usar armas também. Prejuízos na sociedade. Então, os prejuízos que eles causam prejuízo para as vítimas, para eles e para a sociedade. Podem começar a destruição de patrimônio público, quando estiverem nessa fase aí da agressividade. E algumas formas da gente prevenir, né? Então, a gente está falando que as formas, as causas e as consequências. Mas é muito interessante a gente saber que existem formas de prevenirmos também, através dos pais ou dos responsáveis, que é cuidar dessa criança ou desse adolescente, sabendo como que ele se relaciona com os seus pares, então ter realmente um diálogo aberto com essas crianças, né, e adolescentes. Nessas conversas também nomear os sentimentos, o que eles sentem, então ter esse diálogo aberto. E ensinar sobre empatia, sobre a capacidade de cuidar do outro, da responsabilização com o outro, do cuidado, né? Então, são formas de prevenir. Então, por isso que a base é muito assim a família, mas também a escola. Como é que a escola pode ajudar na prevenção? Através de palestras com os pais, com os responsáveis, com os professores, com os alunos, de forma grupal, grupo focal, grupo de conversas, né? Treinamento de habilidades sociais com as pessoas que praticam o bullying através do encaminhamento para tratamento psicológico, através da terapia cognitivo-comportamental e psicoeducação, né, que envolve essas palestras, mas também pode envolver trabalhos em grupos, pode envolver também o próprio esporte, a prática de esportes, atividades extracurriculares.
fazer algum projeto na escola que envolva o role play, que a gente chama criação de pequenas peças, onde os próprios alunos eles vão sugerir quem são os atores, quais os temas que eles vão abranger, que envolve essa questão do bullying, supervisão do ambiente escolar, caixa de recados, uma constituição anti-bullying. Então, essas sugestões, na verdade, são desse autor que ele trabalha muito com esse tema. E aí, do ponto de vista jurídico, em 2024, em janeiro, foi sancionada uma lei, que é a 14.811, que criminaliza o bullying e o cyberbullying no Brasil. Essa lei, então, ela foi criada para que ela possa coibir comportamentos agressivos que podem causar danos físicos, emocionais, sociais às vítimas. Essa lei inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal. E aí, na seção de crimes, a liberdade individual. E também essa lei criminaliza a instigação, não só o ato, mas a instigação ao suicídio, à automutilação, por meio da internet, mesmo que a vítima não seja menor de idade, né? Então, a gente vê que não o bullying, ele precisa ser realmente combatido, denunciado, né? Então, essa é a minha pequena fala, eu espero ter contribuído, tá? O assunto, gente, ele envolve tanta coisa que, às vezes, por isso que é interessante que quando a escola pensar nesse ambiente seguro, acolhedor para as crianças, que ela não pense somente numa atividade, num único dia, mas que faça parte das atividades da escola como um todo, né? E que a gente possa realmente conseguir, né, prevenir, orientar os pais, as crianças, os alunos, todos os profissionais de educação, né, do ambiente escolar, para que nós possamos realmente desenvolver esse ambiente mais pacifista, né? Então, que nós possamos realmente favorecer uma promoção não só da aprendizagem, mas estimular uma cultura de paz nas escolas. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliana. Nós sabíamos que a senhora seria a melhor pessoa para fazer essa conversa conosco, né? Inclusive porque a senhora conhece muito bem a realidade do estado do Amazonas e pôde trazer para nós dados atualizados sobre essa questão. E eu fico aqui pensando, né, que foi um tema sugerido pelos professores, né, de Coari, vinculados a tanto as escolas municipais como as escolas estaduais, e se isso apareceu, né, como um tema para a formação continuada, é que de alguma forma essa realidade ela nos encontra dentro do ambiente educativo, né? Seja por meio de o assunto às vezes surgir em sala de aula, em forma de debate, em forma de questões que os alunos podem vir a fazer para os seus professores e professoras, ou mesmo, né, situações claras, explícitas de bullying e de cyberbullying, no qual a escola precisa se colocar, né, como responsável no sentido de encontrar soluções para o problema, né, e não virar as costas para o que está acontecendo, né? Em muitas situações a gente percebe, né, que as escolas têm muita dificuldade de lidar com esse assunto, tem muita dificuldade de lidar com o problema e principalmente de como se posicionar, né? E é interessante que a senhora coloca, né, essas questões de prevenção, porque é muito melhor a gente prevenir um problema, né, do que remediar e depois ter que encontrar uma solução. E eu queria ouvir um pouco da senhora a respeito de como que a senhora avalia essa lei nova, né, desse ano, é uma lei muito atual, né, não fez nem aniversário ainda, né,
Então, é uma lei importante que vai criminalizar a prática do bullying, do cyberbullying. E também, como é que a senhora vê essa questão desses novos projetos? Agora está para sair um projeto, né, emanado pelo governo federal, mas assim, vários estados e municípios já aderiram à proibição do uso de celular, né, nas salas de aula, né, das redes de ensino, demonstrando, né, que os alunos têm prejuízos muito claros, né, com relação à desatenção, com relação à falta de concentração nas aulas, pela permanência do uso desses aparelhos em sala de aula, e que talvez isso pudesse favorecer também práticas de bullying, de cyberbullying e de violência, né, sendo muito mais facilitado com o aparelho na mão o tempo todo dentro da escola, né? Quer dizer, as nossas crianças, os nossos adolescentes estão cada vez menos conversando presencialmente, muito mais conversando pelo uso da tela, pelo uso do WhatsApp e tantos outros aplicativos. Então, assim, queria ouvir um pouco da senhora a respeito disso. Ok. Quanto à lei eu acho que ela já era necessária, porque, como eu falei, parecia que não tinha uma regra, né, um tipo de punição mesmo. Então, as pessoas que praticavam cyberbullying até se sentiam mais empoderadas, porque elas não sofriam nenhuma restrição, não sofriam nenhuma punição. Então, aquilo ali, o que elas praticavam, elas sabiam que elas iam sair sem nenhuma consequência, né, digamos assim. Então, assim, eu acho que é uma lei necessária, mas ainda é muito nova, como você falou, ela não fez aniversário. Então, talvez ela não tenha sido ainda nem muito divulgada, talvez ela não seja muito conhecida, mas já é um avanço para que nós possamos, assim, proibir, né, juntamente com essa questão aí, não sei como é que vai ficar a questão do uso dos celulares, porque ao mesmo tempo que acontece o cyberbullying, né, através do uso dos celulares, mas também há um prejuízo, nós já sabemos que é um prejuízo no aprendizado das crianças, porque envolve os processos mentais superiores, que é memória, orientação, falta, né, de concentração nos assuntos, então, e há um prejuízo mesmo, né, até por conta de morte, provavelmente, de neurônios que vão prejudicar o aprendizado. Mas vejam, ainda está sendo discutido, acho que algumas escolas já adotaram, e eu lembro, Karina, que em uma das visitas que eu fiz a uma das escolas aqui de Quari, foi uma das reclamações da gestora, que eu fosse fazer alguma palestra, uma conversa com os alunos, porque eles não estavam conseguindo se concentrar nas aulas por conta do uso do celular, né? Então, não foi sobre o cyberbullying, mas foi sobre o uso do celular. E são questões que estão totalmente ligadas, né? Então, nós sabemos que nós temos muito o celular, às vezes a pessoa está falando com alguém que está distante, fisicamente, e não está conversando com quem está perto fisicamente. Então, ao mesmo tempo que aproxima pessoas, mas ele afasta outras, né? Então, o fenômeno da internet, o uso dos aparelhos, tem sido questões, assim, para muita reflexão e muita discussão nesse sentido, né, de sabermos o limite, sabermos como usar essas novas tecnologias, né? Então, o uso do celular para pesquisa das mídias sociais, ok, mas quando ele é usado como uma arma, né, invisível, digamos assim, ele causa muitos prejuízos, e causa prejuízos a curto, médio e longo prazo. Porque você viu aí nas consequências que eu falei, ela não é uma consequência só para a vítima, ela também tem uma consequência para o agressor e para a sociedade como um todo, né? Então, assim, é um assunto que ainda precisa
ser muito discutido, falado, mas também haver uma reflexão crítica e uma reflexão que envolva a sociedade como um todo, que os pais não deixem só a escola para decidir, porque o aluno, ele passa um tempo na escola, mas ele passa a outra parte do tempo dentro da sua casa. E, às vezes, dali ele está praticando... é uma das coisas que eu li nas pesquisas, que os pais, às vezes, eles não acreditam, né? Eu sei que a gente está falando sobre lei e tal, mas é que, às vezes, os pais, eles são pegos de surpresa quando o filho quando é chamado por conta do filho que praticou algum ato de bullying, né, de comportamento bullying contra a outra pessoa. Porque, às vezes, em casa, essa pessoa, ela tem um comportamento diferente, como eu falei, é o reizinho da casa, e aí, mas essa pessoa pode estar praticando outros atos. Então, essa lei também, ela vem para colocar limite, talvez nessas crianças que não têm limite, nesses adolescentes que não têm limites. Então, a lei vem como essa barreira, a lei vem como essa consequência desse ato agressivo que provoca no outro consequências que, às vezes, duram para uma vida toda. Que a gente está falando não é só de um apelido, é de uma agressão física, verbal, psicológica. Então, ele vai causar nessa pessoa um estrago muito grande. Então, por isso que a lei é necessária. Eu penso que a lei é necessária, tá? E a questão do uso do celular nas escolas também tem que ser pensado. Pode ser que façam durante as aulas, né? Não usem e possa usar na hora, talvez, do recreio, ou para se comunicar com o pai, se o pai vai buscar, se aconteceu alguma coisa. Eu acho que precisa também ainda, talvez, não li sobre essa lei ainda, se vai ter uma proibição total, ou se vão ter algumas outras questões envolvidas, né? Mas eu acho que é um passo importante, que também vai conseguir, assim, como se fosse uma barreira um pouco de contenção, né? Por quê? Porque os comportamentos, eles estão sendo imitados, essas pessoas que agridem, elas estão formando também outras pessoas, geralmente uma pessoa mais velha, né? Um rapaz, um adolescente, ali, alguém de uma idade mais avançada que a vítima. Então, ele também está espelhando esse comportamento dele em outros. Então, é como se ele estivesse ali formando um grupo mesmo, né? E eles se protegem também, né? Então, essa proteção que eles achavam que tinham, que é em relação de não ter uma consequência, as leis e esse barrar o uso do celular nas escolas, eles podem ser uma ferramenta, né? Ser uma estratégia contra o bullying e o cyberbullying. Perfeito, professora. Fico pensando que isso precisa ocupar, essa discussão precisa ocupar os espaços da academia, né? Nós que lidamos com formação de professores, né? E a gente precisa se preocupar em oferecer espaços de reflexão sobre esse tema, né? Não só na formação inicial, né? Porque quem está se formando agora, né? Quem está na universidade agora, já está tendo mais contato com esses assuntos. Mas a gente precisa lembrar que nós temos professores e professoras que estão há 10, 20, 30, 40, às vezes 40 anos em sala de aula, né? Que certamente não tiveram esse assunto na sua formação inicial e que precisam, de fato, se apropriar dessa discussão por meio da formação continuada docente, né? Então, a universidade também se coloca, né, nesse papel de suprir essa necessidade, né? E que professores e professoras possam contar conosco, né, nesse processo, porque é um tema que precisa ser discutido, né? É um assunto que está ocupando a sala de aula, que está fazendo parte, né, do cotidiano da escola, que preocupa gestores, que preocupa coordenadores pedagógicos, supervisores, orientadores, psicólogos, né, psiquiatras, né? Então, assim, é um conjunto também que precisa estar em parceria
né, profissionais da educação, profissionais da saúde, né, então a gente precisa realmente dar as mãos, né, no sentido de atender a essa pauta também, né. E eu vejo com muita felicidade isso ter aparecido aqui nesse momento, né, nesse projeto de extensão, porque de alguma forma a gente consegue aí facilitar essa conversa e essa reflexão, mas que isso também possa se replicar em outros espaços, né? Então, quero abrir a palavra para a Fabiana, né, a nossa bolsista, para que ela possa fazer suas colocações também. Boa noite novamente. Eu acredito que é de suma importância mesmo tratar sobre isso. Como a professora disse aí, questão que nós estamos em formação na universidade para se tornar professor, e é uma palestra que, como posso dizer, está sendo gratificante para mim, que agora estou fazendo estágio, né, nas escolas, e é importante a gente respaltar sobre isso, porque, como a professora Eliana disse em todo o processo da sua apresentação, sobre o bullying, o cyberbullying, lidar com esses alunos, aprender também, eu que futuramente me tornarei uma professora, aprender para saber mais sobre isso, e acredito que é importante saber sobre esse assunto, abordar, como a professora Karina falou, para os demais professores que estão há anos em carreira, nós mesmos, como alunos da universidade, que aprendemos isso na aula de psicologia, repassamos para os nossos professores queridos, como nas escolas, conversamos sobre isso, e que seja isso. Obrigada, Fabiana, pelas considerações. É importante, né, ouvir quem está, né, nesse processo de formação e de que forma que consegue se ver, né, nesse período, né, de quase ser professor e professora, né. Daqui a pouco estarão todos formados e formadas, com diploma na mão, dentro das escolas, né, procurando fazer diferença também, né. Então, e que a gente possa ser esse braço forte, esse parceiro, né? A universidade está aí para ser esse parceiro das escolas também, no sentido de instrumentalizar e fomentar essas discussões, né? Então, professora Eliana, eu passo a palavra para a senhora, que a senhora faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer assim que eu aprendi mais, né, sobre esse tema, porque nós sabemos que quando nós vamos falar de algum tema, nós precisamos pesquisar, e então esse tema assim é um tema muito atual, né? É um tema assim que perpassa por todos as séries, né? Desde as iniciais até na academia, nós passamos por isso na formação dos nossos alunos. Então, eu espero que nós possamos realmente abrir mais espaços, né? Aqui está sendo um espaço virtual, mas que nós possamos realmente discutir esses assuntos dentro das escolas, com os pais, com os responsáveis, dentro de outros ambientes onde são usados as mídias sociais, onde as pessoas se relacionam. Então, isso tudo, esse assunto, ele é um assunto amplo, né? É um fenômeno mesmo que está acontecendo, então, nós estamos vivenciando isso, os professores, e eu espero ter contribuído de alguma forma. O assunto, ele é muito mais amplo, né? Então, eu espero que a gente possa começar a refletir sobre o assunto, sobre as nossas relações, porque, às vezes, nós mesmos nos prendemos ao uso das mídias sociais, né? Então, o que essas mídias realmente, elas têm, como nós temos lidado com essas mídias sociais, que elas têm influenciado também o nosso exercício, como elas têm influenciado o nosso exercício profissional, a nossa vida, né? Porque permeia. Eu acho difícil hoje alguém ficar sem um celular.
Quando você esquece o teu celular, ontem aconteceu isso comigo, eu esqueci na sala, e aí eu vim para casa e depois eu fiquei pensando, como nós somos presos, né, a essas mídias. Parece que você não consegue pagar uma conta, você não consegue falar com alguém, você não consegue se atualizar sobre algum assunto. Então, que essas mídias, que nós possamos usá-las em favor de nós e não contra o outro. Então, acho que nós podemos aprender a usar as mídias sociais para nos relacionarmos melhor, para cuidar do outro, para nos fazer uma ligação, saber como o outro está, e não para atacar essa outra pessoa que está ali, às vezes tão perto, e nós estamos falando com o de longe e não estamos nos preocupando e cuidando daquele que está mais perto de nós, que pode ser numa sala de aula, pode ser no nosso ambiente de trabalho, pode ser dentro da nossa família. Então, que possamos fazer um bom uso das mídias sociais, mas não esqueçamos a nossa vida real, que é nessas relações que nós nos desenvolvemos como pessoa, que são as relações interpessoais que contribuem para o nosso crescimento também. Muito obrigada. Então, em nome do projeto de extensão Observatório e Práticas de Formação Docente, a gente agradece mais uma vez a presença da professora Eliana Thiago conosco. Esperamos que ela possa estar conosco em novos momentos, em outras oportunidades. E desde já, né, deixamos as nossas portas abertas no sentido de trabalhos e de parcerias, sempre que a professora desejar e precisar de nós. Então, aos queridos docentes, participantes do projeto, queremos deixar claro, né, que o vídeo ficará disponível de forma síncrona e assíncrona no nosso canal do YouTube, e que seja necessário, após assistir a palestra, preencher o nosso formulário de presença disponível no nosso Google Sala de Aula. Muito obrigada.